Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Cada um de nós temos uma personalidade única, específica, singular, que só você tem. Deus nos desenhou, nos criou, nos fez com os mínimos detalhes. Nós não somos produções em série, não. Deus criou cada um de nós como se fôssemos únicos, no sentido de não ter pressa, sabe? Nós somos únicos, mas no sentido de não ter pressa, não fazer por demanda, entendeu? Mas com todo o cuidado, com todo o carinho, como um artista prestando atenção nos mínimos detalhes. É por isso, por exemplo, que o DNA é único. Só você tem o seu DNA. Só você tem a sua impressão digital. Olha que maravilhoso! E a nossa personalidade também evidencia essa verdade, de que Deus nos criou de forma exclusiva. Isto é, cada um de nós tem um jeito que ninguém mais no mundo vai ter. É por isso que os gostos são diferentes. Os gostos musicais variam. Os gostos culinários variam. Os gostos para filmes variam. Por mais que uma pessoa goste do mesmo filme do que a outra, por exemplo, é uma semelhança, mas há características que só uma pessoa tem e só a outra pessoa tem. E isso é excelente, isso é muito bacana, porque já pensou como seria chato o mundo se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse robô? Se fôssemos produções em série, seria chato, não é? A questão é que, muitas vezes, o mundo tenta nos tirar essa nossa personalidade. À medida que vamos crescendo, que o tempo vai passando, que vamos vivendo a nossa vida, muitos desejam nos encaixar em moldes. Ou seja, Deus não nos fez como uma produção em massa, em série. Mas tem pessoas que querem nos encaixar nas forminhas, nos moldes, né? Não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que pensar assim. Ah, não, você tem que fazer isso na faculdade porque é isso que dá certo. Não, você tem que trabalhar com isso porque é isso que dá dinheiro. Opa, mas espera aí.
O que deu certo para um não vai dar certo para o outro. E não é porque deu dinheiro que é aquilo que está de acordo com quem eu sou, com o chamado de Deus para a minha vida. Então, o mundo vai tentando nos colocar em padrões. Não, a vida perfeita é essa aqui. Você vai lá, estuda, forma, trabalha, casa, tem filhos, depois você aposenta, curte a vida, depois você morre. Não é assim que muitas pessoas desenham um ciclo vital? E eu não estou falando, obviamente, que se formar é ruim, que casar é ruim, que ter filhos é ruim, que trabalhar é ruim. Não. Eu estou falando que há um problema em tentar padronizar todo mundo. Porque Deus tem planos únicos para cada pessoa. Porque Deus criou cada pessoa de forma específica. E Deus usa cada pessoa de acordo com seus sonhos e planos divinos. E Deus também usa a personalidade da pessoa em prol da obra, em prol do plano eterno. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10, Jesus fala para Pedro o seguinte: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que isso significa? Bom, Pedro era um pescador de peixes antes de conhecer a Jesus. Pedro aprendeu aquela profissão do seu pai e ele trabalhava com a pesca. Quando Pedro teve um encontro com Cristo, o que Jesus falou para ele? Pedro, você agora, eu vou fazer uma mudança aqui. De pescador de peixes, você será um pescador de homens. Ok. Só que perceba o detalhe. Perceba que Jesus aproveitou em prol do reino dos céus algo que já fazia parte da personalidade de Pedro, algo que Pedro já conhecia, algo que era uma característica da vida de Pedro, que era ser pescador. Jesus não chegou para Pedro e falou: ô Pedro, apaga, deleta tudo que você sabe, vamos começar do zero. Não. Jesus não descartou a personalidade de Pedro. Muita gente acha que quando você tem uma vida com Jesus, você vira algo diferente no sentido de personalidade intrínseca, como se fosse sinônimo de santidade. É claro que muita coisa muda. É claro que aquilo que a palavra de Deus nos orienta a cumprir, o Espírito Santo nos conduz. Mas Jesus não quer que nós nos tornemos algo genérico. Algo que nós não somos no sentido da personalidade que Ele mesmo criou em nós. Moral da história. Jesus não apenas não faz isso, mas Ele utiliza habilidades que nós já temos, características da nossa personalidade, para o reino dos céus. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Desde criança eu amo estudar. Eu amo o conhecimento. Sempre gostei de ler, de conhecer. Sempre, desde a minha infância. Depois que eu conhecia Jesus,
eu vi que Deus tinha na minha vida um chamado para ser professor. Algo que eu nem imaginava até certo tempo, mas eu descobri essa vocação. E hoje, inclusive, eu leciono teologia. Ensino a respeito de Deus, da palavra de Deus. Ou seja, Deus utilizou algo que já era parte da minha personalidade desde a minha infância em prol do reino. Então é nesse sentido, meu irmão, minha irmã. Como eu disse, é claro que a palavra nos convida a repensar muitas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, a metanoia. É claro que tem características, que tem atitudes, que tem formas de pensar, que quando nós lemos, nos deparamos com a palavra, nós somos convidados a efetuar uma reflexão e uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Mas eu me refiro à questão da personalidade que o Senhor mesmo nos colocou e que muitas pessoas tentam nos tirar e nos transformar em genéricos. Não, você tem que pensar assim. Ah, por quê? Porque todo mundo pensa assim. Opa, mas espera aí, eu não sou todo mundo, literalmente. Como diz a nossa mãe, né? Você não é todo mundo, e está certo. Deus nos fez únicos. E Ele utiliza aquilo que é único em nós em prol da sua obra, em prol do seu plano eterno. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.